nós e já vamos fazer conexão diretamente com Brasília. Rodrigo Orengo está chegando aqui entre nós. Boa tarde para você, Orengo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, mandou parar qualquer discussão em comissões da Casa para tentar um esforço concentrado para votar as pautas econômicas, especialmente o corte de gastos, tem que definir salário mínimo, votar a lei de diretrizes orçamentárias. Vai funcionar, Orengo, esse esforço concentrado em 7 dias úteis? Uma sinalização importante, viu, Adriana? Boa tarde a você, Renan, boa tarde a todos. Até porque, realmente, é isso que a gente tem. São 7 dias, né? Então, a partir de hoje, sem comissão aqui no Congresso Nacional, medida que vale até a próxima sexta-feira. E essa é uma sinalização muito clara aos parlamentares, que é o seguinte: não adianta querer colocar pauta aí que gere aquela repercussão nas redes, desvia o foco, foco total aqui para pauta econômica. E aí a gente tem que citar aqui pacote fiscal, pacote de corte de gastos, tem a reforma tributária que hoje vai para o voto no Senado e aí já na semana que vem tem que encerrar a discussão na Câmara porque teve alteração. E tem também o orçamento, que é o último compromisso dos parlamentares até sair em recesso parlamentar. Claro que a prioridade nesse momento é o pacote de corte de gastos, porque tem que passar pela Câmara e depois para o Senado. E aí, Adriana, acabou aquela história lá de trabalho de terça a quinta, ou votações só terça e quarta. A ideia é votação segunda, terça, quarta, quinta e sexta, que vai ser o último dia aqui, em tese, antes do recesso parlamentar. Isso pode mudar? Pode, mas é uma tradição do parlamento, né? Chegar nesse período, votar durante a semana e depois já liberar o orçamento para sair em recesso parlamentar. Agora, também com essa medida, se inviabiliza aquelas discussões que a gente sabe que geram muita discussão aí, mas tem pouco efeito prático, né? Vamos citar aqui o que estava lá previsto e na pauta da CCJ. Anistia, veja só, isso vai ficar só para o ano que vem, anistia 8 de janeiro aos condenados, né? Se voltar para a pauta, ainda aquela chamada PEC do aborto, né? Outro tema também, nenhuma possibilidade de avançar. Agora, nessas últimas semanas, a gente viu uma enxurrada de matérias que passaram pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que hoje é dominada pela oposição. Eu vou citar só uma aí, para a gente ver da magnitude da discussão, né? A história do voto impresso, né? Que ganhou esse apelido, mas é a contagem lá física de votação, né? Então acabou passando ali sem muita discussão. Então nenhuma pauta dessas tidas como polêmicas deve avançar, porque o foco vai estar todo voltado para a pauta econômica. E a gente vê o quão desconectado muitas vezes o Congresso parece estar da sociedade, né? Discutindo coisas que não são urgentes, que não são demandas atuais das pessoas. Você citou, Orengo, agora há pouco o ministro Haddad, né? A gente tem informação aqui de que começou a votação no plenário do Senado da regulamentação da reforma tributária e mais cedo o ministro da Fazenda falou com os jornalistas, disse que o presidente Lula pode sancionar o texto ainda nesse ano. A declaração foi feita durante justamente o conselhão, que foi presidido hoje pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Vamos acompanhar a fala de Fernando Haddad. Então nós temos condição de encerrar mais um ano com bons resultados. O Congresso está dando aí uma demonstração de esforço concentrado para votar a reforma tributária no Senado hoje. O presidente Lira falou que se o Senado aprovar, ele ainda tem uma semana, uma vez que são pequenos detalhes que divergem o texto da Câmara do Senado, de aprovar ainda esse ano para a sanção do presidente Lula, uma reforma tributária que tanta gente lutou e ficou pelo caminho, está se tornando realidade. Bom, Orengo, o governo que comemorou muito, celebrou o acordo, a aprovação da reforma tributária, agora se esforçando, fazendo essa ginástica, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se esforçando para que, de fato, concluam essa parte da votação ainda no calendário de 2024, para ter algo a, comemorar nesse finalzinho de ano, além de tentar esse corte de gastos que está difícil, né? E esse é um compromisso, viu, Adriana? É a prioridade da legislatura, né? Então, lá no início do ano, a gente ouviu o presidente da Câmara, do Senado, né, se comprometendo a encerrar essa discussão ainda neste ano. E tem pouco tempo. Agora, é bom a gente ficar de olho nesses últimos momentos antes das votações, porque aqueles grupos de pressão, eles estão mobilizados, né? Então, o famoso lobby ali aos 45 do segundo tempo, tentando ainda mexer no texto. Já tivemos uma série de alterações aí, ainda na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça,
citando rapidamente aqui, armas saíram lá do imposto do pecado, né, depois de uma pressão muito forte da oposição, o imposto seletivo, né, então isso sai do imposto seletivo, também aqueles refrigerantes, né, as bebidas com açúcar, saem também do imposto seletivo, e todas essas alterações, acenos feitos no texto, acabam gerando impacto lá na alíquota final. Técnicos já dão conta aí de uma possível alíquota final de mais de 28%, daquele IVA, aquele imposto que acaba englobando outros tributos. Então, é importante que hoje, agora, nessa discussão no Senado, os parlamentares olhem com lupa essas mudanças, né, esses acenos feitos a grupos, para depois verificar quanto vai ficar lá o imposto final. Orengo, e para a gente concluir com você, dá tempo da gente ouvir só mais um trechinho de uma sonora agora do ministro do Supremo, Flávio Dino, porque no meio desse contexto, de alguma forma, os parlamentares tentando um esforço concentrado na reta final para votar, tem toda a polêmica com o Supremo. Hoje o ministro Flávio Dino deu uma declaração que não está entendendo essa chiadeira dos parlamentares em relação às emendas parlamentares. Fala do ministro bastante polêmica, vamos ouvir. É muito curioso, ministros que aqui estão, o debate sobre ativismo. O Supremo é muito ativista. E eu, nesses poucos meses que lá estou, cheguei a uma conclusão. Normalmente, essa crítica quanto ao ativismo vem daqueles que não gostam da decisão do Supremo. O Supremo, quando decide, agrada alguém, desagrada alguém. Esse que é desagradado diz, o Supremo se mete em muita coisa. Mas quando o Supremo decide no sentido convergente com interesses A ou B, aí o Supremo está certo. Infelizmente, não é esse tipo de debate que vai determinar o conteúdo de uma decisão judicial. E o judiciário que fosse silenciado, amordaçado, só é possível nos regimes ditatoriais. O judiciário tem que funcionar de modo livre, como garante dos outros poderes do Estado, da sociedade e da democracia. Num outro trecho, inclusive, o ministro Flávio Dino diz que o que ele estava assistindo era a democracia do Piti, que os parlamentares estão dando escândalo em relação às decisões das emendas parlamentares. Ou seja, fez uma resposta incisiva ali, Flávio Dino, né? É uma réplica e tréplica agora do ministro, viu, Adriana? Claro que ele está respondendo às críticas que vem sofrendo dos parlamentares depois da decisão das emendas. O ministro, ele decidiu lá restringir a liberação de emendas, aliás, criar mais filtros para dar transparência e rastreabilidade, o que irritou muitos parlamentares. E inclusive o comando do Congresso Nacional, porque um projeto tinha sido aprovado tanto na Câmara quanto no Senado com sanção do presidente e depois bateu no Supremo e o Supremo ainda mudou regras. Agora, o que se espera nesses próximos dias é que os ânimos se acalmem, porque o governo já editou uma portaria, também tem um parecer lá da AGU para tentar liberar mais rapidamente as emendas, né? Tivemos algumas alterações importantes, se acalme o clima e foque no que é mais importante agora, que é a votação dessas matérias econômicas, porque falta pouco tempo. Dia a dia a gente vai acompanhar até o recesso para ver o que vai sair desse esforço concentrado, se de fato vão avançar em votações importantes. Obrigada, viu, Orengo? Valeu, Orengo. Hoje a gente te explorou. Valeu, até mais. Valeu. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Sempre um prazer. Obrigada. Tamo junto, Orengo.